Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 23, verso 4, nos diz: Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O Novo Testamento considera a obediência cristã como a prática de boas obras. Nós não somos salvos por essas práticas de boas obras, mas nós somos salvos através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas os cristãos, eles devem ser ricos de boas obras. O apóstolo Paulo, na sua epístola pastoral a Timóteo, no capítulo 6, verso 18, ele diz acerca dos ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E isso nós também encontramos no livro de Efésios, capítulo 2, depois do apóstolo Paulo falar que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele vai dizer como Deus opera em nós e como Deus opera através de nós. Deus opera através da nossa salvação em Cristo Jesus, e a partir desta operação, Ele vai operar em nós, através de nós. É que ao que o apóstolo Paulo fala no verso 10, pois somos feitura dele. Dele quem? Do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra feitura, o original grego é poemia, isto é, um poema, algo bonito, algo maravilhoso, algo que realmente traz uma satisfação, porque uma poesia, um poema, é algo que nos deixa estupefato diante de palavras, de letras que fazem com que nós estejamos uma alegria interior. Então é isso que Paulo está dizendo, nós somos uma espécie de manufatura que Deus realiza na nossa vida quando nós somos verdadeiros barros na mão do oleiro, nós vamos ser feitura dele. E aí Paulo complementa, criados em Cristo Jesus, uma nova criação que Cristo opera através do Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Atos capítulo 11, verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, isto é, pequenos cristos. Daí nós temos que sermos a imagem de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o nosso objetivo final, não é simplesmente dizer, eu sou salvo, eu fui batizado, eu estou livre da condenação eterna e parar por aí. Nós temos que continuar o nosso, de acordo com o ensino bíblico, com aquilo que Deus espera de nós. Então,
Os cristãos, eles devem ser ricos para essas boas obras. Uma boa obra é aquela feita segundo o padrão correto. Aí que entra uma maneira de realizar esta obra. A intenção, como é medido o nosso coração. E isso é segundo a vontade revelada de Deus. Então nós precisamos ter com base na motivação correta. Aquilo que estamos fazendo para Deus tem que estar debaixo de uma motivação correta, isto é, no amor de Deus e aos outros, aos nossos semelhantes, e com um propósito correto. Tudo que nós fizermos, isto é, para a glória de Deus. Agora, neste capítulo 23, o Senhor Jesus está observando que esses líderes religiosos, eles estavam totalmente na contramão daquilo que o Senhor Jesus veio nos mostrar, porque atavam fardos pesados e difíceis de carregar. Quantas pessoas estão em lugares, em religiões, que a pessoa ela tem que carregar um fardo. Ela, por exemplo, ouvimos de vez em quando, você não pode visitar outra igreja, você tem que fazer isso, você tem que guardar o sábado. E quantos fardos são colocados, pesados fardos, sobre a vida das pessoas. Isso nós denominamos legalismo. O legalismo é uma distorção da obediência que nunca pode produzir boas obras neste sentido. O legalismo, ele distorce a motivação e o propósito, vendo as boas obras como meio de se obter o favor de Deus. Isso também encontramos no Evangelho neopentecostal. Para você obter um favor de Deus, você tem que fazer um sacrifício, você tem que fazer algo, alguma coisa, como se isso comprasse a vontade de Deus. O legalismo, ele pode levar à arrogância e a desprezar aqueles que não agem de acordo com os seus padrões. Então, é um propósito egoísta que vai excluindo do coração a bondade modesta, simples, que nós devemos ter no nosso coração e a compaixão. E no Novo Testamento, nós encontramos algumas diferentes espécies de legalismo que tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo tiveram que tratar. E isso também é algo que ocorre em nossos dias, porque o coração do homem, ele continua da mesma maneira. Os legalistas, na época do Senhor Jesus Cristo, eram os fariseus, que pensavam que por serem descendentes de Abraão, tinham já uma aprovação garantida da parte de Deus. E enquanto eles formalizavam as suas observâncias diárias da lei em seus mínimos detalhes, eles faziam isso como regra de vida. Viviam buscando essas situações. Agindo deste modo, eles evitavam aquilo que a lei verdadeiramente exigia. Um outro grupo que Paulo teve que um enfrentamento foi os chamados judaizantes. Eram legalistas que ensinavam aos cristãos
que eles precisavam ir além da simplicidade do Evangelho e tornar-se judeus, submetendo-se à circuncisão, à observação do calendário religioso, das leis rituais, e deste modo eles obteriam o favor de Deus. Jesus atacou o legalismo dos fariseus e o apóstolo Paulo o dos judaizantes. Os fariseus que se opunham ao Senhor Jesus consideravam-se fiéis guardadores da lei mosaica. Contudo, davam ênfase aos menores detalhes, negligenciavam o que era mais importante. E o Senhor, nesse capítulo 23 de Mateus, ele observou isso e pôde dizer, nos versos 23 e 24, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, qual que eram? E o Senhor Jesus enumera. Isso deve servir para a nossa orientação espiritual do nosso coração. A justiça, a misericórdia, a fé. Então, muitas pessoas deixam esses aspectos que oferecem uma mudança interior através do Espírito Santo para se preocupar com atos que são atos materialistas, atos humanos. E aí o Senhor Jesus diz, deveis, porém, fazer estas coisas, não que o Senhor fosse contra o dízimo, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Esses fariseus tinham interpretações elaboradas e desencaminhadas da lei e negavam seu verdadeiro espírito e propósito. E o Senhor também disse em Mateus capítulo 15, verso 3, ele diz assim, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Substituíam a lei autorizada de Deus pelas tradições humanas, subjugando as consciências onde Deus as havia deixado livres. No íntimo eram hipócritas, pois buscavam a aprovação humana para si mesmos e condenavam os outros. Daí a importância desse assunto para que possamos estar alertas de como agimos na nossa vida espiritual. Ainda em Lucas, capítulo 20, verso 45 a 47, o Senhor Jesus diz, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos,
Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O outro grupo que Paulo teve que um enfrentamento foi os chamados judaizantes. Paulo se opunha porque eles acrescentavam ao evangelho exigências para a salvação. Exigências estas que obscureciam e negavam a suficiência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz em Gálatas capítulo 3, verso 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Então, uma distorção muito grande que ocorreu com aquela igreja. Estavam voltando para as práticas destas obras. Isso ia totalmente contra o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia de que era necessário acrescentar exigências para aperfeiçoar o Evangelho era a raiz do erro desta igreja. Então, Paulo se opõe a essa ideia, não importando quem a propusesse, porque ela corrompia o caminho da salvação. Então, assim como Jesus, Paulo não tolerava aqueles que traziam novos fardos para sobrecarregar as ovelhas. E nós devemos lembrar do que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós precisamos, sim, ter uma consciência do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, dessa nova vida que Cristo nos oferece, e devemos ter a disposição correta para fazermos as boas obras com um coração solícito para Deus, agradecido para Deus, porque nós somos feituras de Cristo, preparados para estas boas obras, mas devemos sempre lembrar que tudo que podemos ser e fazer é algo que vem da parte de Deus, é algo que Deus vai trabalhando no nosso homem interior, e assim nós darmos, como Paulo diz repetidamente na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer, no verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, tudo que nós fizermos, e ele repete no verso 12 também, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, tudo que
fizermos podemos ser úteis a Deus, deve ser para louvor da sua glória. Qualquer outro propósito é um propósito humano e é um propósito perigoso que o inimigo pode armar nos corações humanos, e assim a glória de Deus não é para ser repartida com ninguém, porque a glória de Deus só a Ele pertence. Que Deus nos abençoe e que nos livres de sermos legalistas na nossa religiosidade. Amém.